E agora, no final do ano passado, o Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia, famoso ator de filmes de ação, ex-Mr. Olympia, foi submetido a um novo procedimento cardíaco. Essa já seria a terceira cirurgia cardíaca dele. Em 2019, o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, foi submetido a um procedimento bem parecido. Você sabe qual que é essa doença que eles tiveram? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Entenda tudo sobre a doença que acometeu o Arnold Schwarzenegger e o Mick Jagger e sobre a forma de tratamento. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques. Eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e também professor universitário. Aqui no canal a gente discute temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma descomplicada, porém muito bem embasada, destinada a você, que é da área ou não. Então seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece já de deixar o joinha aí, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo. Agora sim, vamos falar do Arnold Schwarzenegger e do Mick Jagger. Começando sobre o Schwarzenegger. Bom, o Schwarzenegger, a mãe e a avó do Schwarzenegger já sabidamente tinham problemas cardíacos. No coração, nós temos 4 ao todo, sendo que aquele apresentou problema é uma delas, chamada válvula aórtica. Na verdade, a gente usa o termo válvula aórtica, uma vez que uma válvula são um conjunto de válvulas. Vocês já vão entender isso. Essa válvula, ela tem como função prevenir que o sangue que o coração ejetou volte para dentro dele na hora que o coração relaxa, né? Então, a hora que o coração contrai, essa válvula abre, deixa o sangue sair, e a hora que ele relaxa, ela fecha, impedindo que o sangue volte para dentro do coração. Normalmente, essa válvula, ela tem 3 válvulas, que nós chamamos de folhetos ou cúspides. No caso do Arnold Schwarzenegger, ele nasceu com um problema, ele tinha apenas 2. Então, em vez dela ser tripla, como vocês estão vendo agora, ela era apenas 2 válvulas atuando. Qual problema isso gera? Primeiro, ela pode gerar um problema, que é ela não se fechar adequadamente, permitindo que o sangue volte para dentro do coração. Nesse caso, o coração, a cada batimento, ele precisa trabalhar muito mais, porque ele vai precisar bombear o sangue que voltou, que não deveria ter voltado, e o sangue que ele já deveria bombear naturalmente. E isso leva a uma série de complicações. Porém, no caso do Schwarzenegger, não foi isso que aconteceu. A válvula dele, ela não abria totalmente, ela ficava travada, uma vez que ela não tinha aqueles 3 componentes. E isso também gerava um problema, que é uma resistência à ejeção do coração. Então, o coração ele ia bombear, e em vez de ter aquele orifício todo aberto, ele estava parcialmente fechado, fazendo o coração ter que fazer um trabalho muito maior para bombear o sangue. Essa condição nós chamamos de estenose e ela normalmente não se apresenta com grandes sintomas, só que no decorrer da vida, conforme vai exigindo mais do coração, a pessoa pode começar a apresentar desmaios, ela pode começar a apresentar dor no peito ou até mesmo cansaço excessivo. E aí, nesse momento, está indicado uma intervenção, um procedimento que pode ser cirurgia ou os procedimentos mais modernos que a gente tem. E isso aconteceu com o Schwarzenegger em 1997. Naquele ano, ele ainda era um jovem, se a gente parar para pensar, em comparação à expectativa de vida da população. Então ele tinha uma expectativa de vida muito boa ainda pela frente. E ele precisaria ser submetido a uma cirurgia cardíaca para fazer justamente a troca dessa válvula. E aqui, naquele momento, tinham 2 opções. Uma opção seria ele colocar uma prótese no lugar dessa válvula. Uma prótese de origem mecânica, em que ela pode ser feita por metal ou fibra de carbono, mas que ela seria uma contenção mecânica, uma válvula mesmo. Essa válvula mecânica ela tem um problema, porque ela é um material que não é inerte ao nosso corpo. Então, metal ou fibra de carbono ficaria ali exposto no meio da corrente sanguínea. E isso pode levar à formação de coágulos e, eventualmente, um desses soltar e, por exemplo, fazer um AVC. Por isso, a pessoa que tem esse tipo de válvula, ela precisa tomar remédios anticoagulantes para a vida toda, para prevenir a formação desses coágulos. O problema é que a gente está falando de uma pessoa que gravava filmes de ação, que caía bastante, que sofria lesões. Então, ter que tomar um remédio que aumente o risco de sangramento poderia ser preocupante e até mesmo limitante para a profissão dele. A outra opção seria você colocar uma
uma válvula protética também, só que de origem biológica, feita por meio de substância de origem animal, como pericárdio bovino, ou mesmo de doador cadáver. No entanto, essas estratégias costumam durar menos tempo, aí de 10 a 15 anos costuma durar, e daí você precisa trocar isso. Se a gente pensar que ele tinha uma boa expectativa de vida, provavelmente ele teria que fazer mais uma cirurgia cardíaca em algum momento. Então, foi optado por uma outra opção, que se chama cirurgia de Ross. O que é feito nisso? Lembram que eu falei que tem 4 válvulas no coração? Então, eles retiram uma dessas válvulas, que é a válvula que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e coloca no lugar da válvula aórtica. E daí pega uma prótese e coloca no lugar da válvula pulmonar. Eu estou perguntando, mas o que muda daí? Muda o seguinte: o lado direito do coração, geralmente ele tem pressões menores, e a prótese biológica, ela costuma durar mais do lado direito do que do lado esquerdo. E como você está colocando uma válvula que é dele mesmo, do lado esquerdo, ela tende a durar mais também. E foi esse procedimento que foi feito. No entanto, 20 anos depois, em 2018, o Schwarzenegger começou a ter uma deterioração daquela prótese que tinha sido colocada lá daquela prótese que tinha sido colocada lá na pulmonar, tendo que ser submetido a um procedimento para troca dela. Na sequência, no ano passado, a válvula dele mesmo, que estava ali na posição aórtica, começou a fechar. E ele precisou ser submetido novamente a um terceiro procedimento cardíaco. Dessa vez, já existia o que nós chamamos de TAV, que é o Transcatheter Aortic Valvular Implant, que eu já vou explicar com detalhes como esse procedimento funciona. Antes disso, vamos falar do Mick Jagger. Bom, Mick Jagger todo mundo conhece, vocalista dos Rolling Stones, já tem uma idade avançada, mas viver muito traz danos ao nosso corpo. É natural, com o envelhecimento, nosso corpo sofrer modificações. E uma das modificações que o corpo pode sofrer é o enrijecimento, ou seja, ficar mais dura as válvulas do coração. Então, aquela válvula aórtica, que antes ela era bem flexível, ela abria e fechava bem, ela começa a ficar dura e começa a não abrir mais. Isso pode ser o processo natural do envelhecimento, levando novamente a estenose aórtica, que foi a mesma condição do Schwarzenegger. Veja que essas são as duas principais causas dessa doença, que é a estenose aórtica. Nos jovens, é aquela malformação. E nos idosos, é o processo de envelhecimento levando à calcificação, deixando mais dura essa válvula e fazendo ela perder a flexibilidade. Bom, mas no caso do Mick Jagger, a gente já estava em 2019 e agora a gente já tem a TAV que eu acabei de comentar. O que é esse procedimento? Por ele, você não precisa mais abrir o peito para fazer a troca, colocar a prótese. Você entra por meio de uma artéria, normalmente a artéria femoral, que fica aqui na virilha, passa um catéter, esse catéter sobe toda a nossa artéria e fica lá e chega até onde está a válvula. A válvula doente está ali, e ele expande uma prótese. Essa prótese que é expandida, ela empurra aquela válvula doente, né? Ela fica esmagada e no lugar fica travada uma prótese nova, uma válvula funcionante, sem precisar abrir o peito do paciente, sem precisar nada mais agressivo. Esse procedimento ele é relativamente novo e os estudos a respeito dele surgiram mais recentemente. Vou colocar aqui na tela agora para vocês um vídeo justamente de um procedimento desses, que foi cedido aí pelo meu colega, o Dr. Guilherme Barreto, que é hemodinamicista e está bem acostumado a fazer esse tipo de procedimento. Então aqui estamos vendo o procedimento que vai acontecer. Ele injeta contraste para ver como é que está a passagem do coração para a aorta. E nós podemos ver aqui que tem uma resistência. Olha as setas vermelhas ali. Está um pouco mais fechado, tinha que passar reto do coração para a aorta. A gente vê que a área ali que tem de passagem ela é muito pequena. Então começa-se a expandir a prótese que já estava posicionada ali. Aqui a prótese um pouquinho mais expandida já. E por fim nós chegamos na prótese totalmente expandida. Olha que não tem mais aquela resistência. Agora o sangue passa direto do coração para dentro da aorta. Olha. Então, gente, viram como a medicina evoluiu em 20 e poucos... Então, gente, viram como a medicina evoluiu um pouco mais de 20 anos? Da necessidade absoluta de uma cirurgia com abertura do peito, hoje é possível uma intervenção minimamente invasiva. E isso é fantástico.
Me diga uma coisa, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo diferente, eu comentando história aí de famosos e as doenças deles, como é que foram tratadas, deixa aqui no comentário, dá sugestões também de temas futuros e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso é bem importante para o canal continuar crescendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Finalmente um vídeo que não é Covid. Espero que dê audiência. Gente, por favor, compartilhe aí, ajuda. Não quero mais ficar falando só de Covid aqui, vamos falar de outras coisas.